Tratamos até ontem à noite de 7 temas e vocês viram que todos eles foram direcionados para a origem do povo remanescente, a identidade do povo remanescente, o compromisso do povo remanescente, as crises do povo remanescente, os desafios que nós vivemos, a missão que temos para encarar, para realizar, e também falamos sobre o dom profético. Eu estou enfatizando isso porque esse livro é da autoria de Ellen White, que cremos foi uma mensageira do Senhor. Hoje, o tema para encerrar esta série é a segunda vida de Cristo. Não poderia ser diferente. Não dá para falar de povo remanescente, não dá para falar de esperança para o tempo do fim sem entrar neste tema da volta de Cristo. E, para tanto, eu quero que nós comecemos o nosso estudo bíblico. Esse será um estudo bíblico. Por isso eu quero que você, por favor, mantenha a sua Bíblia ao seu lado. Você que está em casa acompanhando, no conforto do seu lar, por favor, pegue a sua Bíblia, a sua Bíblia de estudo, pegue uma caneta, uma régua, um caderno, para você sublinhar a sua Bíblia, para você tomar nota, porque eu vou revisar hoje os principais versículos que dizem respeito a este assunto importantíssimo, que está no nosso nome, no nome da nossa denominação. Afinal de contas, nós somos adventistas, porque esperamos a volta de Cristo. E em nosso estudo bíblico de hoje, eu quero começar lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Esse é um texto que deve estar na memória, no coração de todo cristão, de todo adventista que aguarda a manifestação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. É assim que esse texto termina. Certamente, amém, que assim seja, e que de fato assim será. O tema escatológico do Antigo Testamento é a vinda de Cristo. Os profetas usam com muita frequência expressões que apontam para a manifestação final de Jesus Cristo. Expressões como naquele dia, ou naqueles dias, ou como prefere o profeta Daniel, nesse tempo. E essas expressões apontam para a manifestação final, como diz outro profeta, o dia de Javé, o dia de Jeová. Essa manifestação, esse dia é aguardado como o acontecimento mais decisivo da história, que provocará mudanças geográficas, mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças materiais, mudanças espirituais, mudanças emocionais, acima de tudo, mudanças cósmicas, porque a volta de Cristo não afetará apenas esse nosso pequeno planeta. A volta de Cristo iniciará uma nova história em toda a criação universal. Sim, a volta de Cristo iniciará uma nova história. E eu quero, neste tema de hoje, responder algumas perguntas, ou lidar com algumas perguntas. E a primeira delas é: como Jesus virá? Como será a vinda de Cristo? Há pelo menos 3 ou 4, 5 tópicos que é importante relembrarmos e termos na memória a respeito da forma como se manifestará Jesus Cristo. E eu quero continuar nosso estudo bíblico lendo Atos capítulo 1. Vamos lá para o livro de Atos, logo depois do livro de João. Atos capítulo 1, no versículo 11, está escrito assim: e lhes disseram, os anjos falando: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A pergunta é: como é que Jesus virá? Como será a vinda de Cristo? A primeira resposta é: ele virá de forma pessoal e literal. É o que está dizendo Atos 1:11. Esse Jesus que foi levado no meio de... Como é que Jesus foi levado no meio das pessoas? Ele foi levado de modo pessoal, e ele era uma pessoa literal, não era uma pessoa simbólica, metafórica, era uma pessoa de carne e osso. Pois é, esse mesmo Jesus, dizem os anjos, garantem os anjos, virá de forma pessoal e de forma literal. Em outras palavras, o que os anjos estão dizendo é que virá no seu retorno um ser pessoal,
um ser de carne e osso, e não uma entidade espiritual, como tem gente dizendo por aí. E que virá, e alguns até dizem, não, ele já veio. 1901, ele já está entre nós, e no devido momento vai se manifestar. Não, isso não é verdade, isso é mentira. Atos 1:11 diz que esse Jesus que foi levado do meio de vocês virá do modo como vocês ouviram subir, de forma pessoal e de forma literal. O seu segundo advento será tão literal e tão pessoal quanto foi a sua partida. Não será um segundo advento espiritual, será um segundo advento pessoal e literal. A pergunta é, como será a vinda de Cristo? A segunda resposta está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que acabamos de ler. O que diz? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. Em seu ministério, Jesus Cristo advertiu que falsos profetas tentariam levá-los a crer numa segunda vinda oculta, numa segunda vinda velada, numa segunda vinda misteriosa, numa segunda vinda com rapto secreto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A vinda de Cristo será como um relâmpago que corta as nuvens. Mateus 24:27. Eu preciso ler esse texto, porque são textos essenciais, é um texto essencial para compreender esse tema. Mateus capítulo 24, versículos 26 e 27. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Qualquer tentativa de reduzir o segundo advento de Jesus a um evento misterioso, a um evento invisível, contraria as próprias palavras de Cristo. A vinda de Cristo será pública, será anunciada pelos sons de trombeta, assim como era anunciada a chegada dos reis do passado. A vinda de Cristo será pública, não haverá nenhum segredo, não haverá nada de rapto secreto, nada de vinda espiritual. Não. Com todo respeito, a série de livros e a série de filmes chamado Deixado para Trás está errada. Isso é uma mentira. Contraria todo o pensamento teológico do Antigo Testamento, do Novo Testamento e o pensamento do próprio Jesus Cristo, que é quem virá. Ele disse que virá de forma pessoal, de forma literal, de forma visível e de forma audível. Alguns anos atrás, eu estava em São Paulo, circulando pelo Tietê, e eu me surpreendi com um outdoor gigantesco, enorme, visto de longe. E aí nesse texto, no texto do outdoor, estava dizendo algo mais ou menos assim: se eu estiver dirigindo e sumir, é porque fui raptado. Isso não é verdade. Sabe aquela cena bonita até que uma tal novela apresentou? O doente está na cama, o médico está atendendo, o médico vira e quando volta o doente não está mais lá, foi raptado. É mentira. Sabe aquela cena do casal que está passeando no campo, de mãos dadas com a criança, e de repente o esposo vira e a esposa sumiu? Isso é mentira. Sabe aquela cena que é mostrada na novela, onde uma família está fazendo compras no mercado e de repente uma pessoa da família some porque foi raptada? Isso é mentira. Isso faz parte de um ensino herético, com todo respeito, um ensino herético. Não é considerar rapto secreto. Não. Atos 1:11 desmente isso. Apocalipse 1:7 desmente isso. Mateus 24:26 e 27 desmente isso. E tem mais. Em 1 Tessalonicenses, o detalhe é tão interessante que vale a pena atentar para isso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você percebe?
Há um elemento audível, não é só visível. Trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Há um elemento visível. Isso é claro. Todo ensino que contraria esse fundamento bíblico está errado. O som da trombeta de Deus acompanha a reunião de seu povo. Não há nada de secreto aqui. É tudo audível. Há uma terceira resposta à pergunta. Lembra, a pergunta é: como será a vinda de Cristo? A terceira resposta está em Mateus capítulo 24, versículo 30. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A pergunta é: como será a vinda de Cristo? A terceira resposta: ele virá de forma gloriosa e de forma triunfante. A sua primeira vinda foi uma vinda de humilhação, uma vinda de um ser contido. Mas a segunda vinda será gloriosa, diz o texto, será com poder e grande glória. Sabe que, como no grande dia da expiação, o sumo sacerdote tirava suas roupas habituais para a glória e para a beleza, e aparecia vestido de um branco imaculado, quando ele oferecia os sacrifícios pelo pecado e entrava no lugar santo para interceder pelo povo que aguardava. Do mesmo modo, o nosso grande sumo sacerdote colocou de lado as suas roupas de majestade imperial quando se inclinou do céu à terra para vir nos encontrar, para habitar entre nós, como diz João no primeiro capítulo. Mas assim também, como sumo sacerdote, novamente assumia suas vestimentas de escarlate, de azul, de púrpura e dourado, quando ele vinha para completar sua obra na presença do povo. Da mesma forma, quando Cristo se manifestar, será em poder e grande glória. E como parte de todo este ensino, existem diversos textos. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses diz que será um espetáculo. Será um espetáculo. E há outro detalhe precioso: Jesus Cristo virá como Rei dos Reis e como Senhor de Senhores, diz Apocalipse capítulo 19, versículo 16. E para completar, ele virá como vitorioso sobre os seus inimigos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. A pergunta é: como Jesus virá? A quarta resposta está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esse é um texto impressionante. É um texto, na verdade, um texto espetacular, que nos dá um detalhe muito curioso sobre a segunda vinda de Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, olha a expressão, naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. A quarta resposta, a pergunta é: como será a vinda de Cristo? A quarta resposta: a vinda de Cristo será cataclísmica. Esse texto espetacular de Pedro nos lembra que Jesus Cristo virá com grande estrondo. Da mesma forma que o dilúvio aniquilou o mundo antediluviano, assim na segunda vinda de Cristo fará o céu passar, diz Pedro, com grande estrondo e queimará a terra. Pelo fato de Deus querer estabelecer um novo céu e uma nova terra, o fim deste mundo, conforme o conhecemos agora, não será apenas um fenômeno mundial, será um fenômeno cósmico. A pergunta é: como será a vinda de Cristo? A última resposta que eu quero oferecer é que a vinda de Cristo será súbita, será inesperada. Mateus capítulo 25, versículo 13, aponta para essa característica. Mateus capítulo 25, versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. É inesperado. Jesus Cristo virá em 2025. Está errado, ninguém sabe. Eu ouvi falar que quando se completar o 7º milênio, portanto está errado. O dia e a hora ninguém sabe.
Portanto, mantenha uma atitude de constante expectativa e de constante vigilância. O mesmo conselho é dado em Mateus 24:42, mas essa informação, de modo mais explícito, está em Mateus 24:44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Essas figuras de linguagem que o Senhor Jesus Cristo utilizou, essas figuras de linguagem que o apóstolo Paulo utilizou, nunca mencionam o elemento do tempo do advento de Cristo. Eles falam em que o chefe da casa não sabe quando virá o ladrão. Eles dizem que as noivas não sabem quando chegará o noivo. E eles dizem que a parturiente gostaria de saber quando começarão as dores, mas ela não sabe. O que isso tudo junto significa? Ninguém sabe a hora, nem os anjos. E o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, na sua humanidade, ele admitiu: eu também não sei. É só o Pai que sabe. Somente o Pai sabe, diz Mateus capítulo 24, versículo 36. Os discípulos, tão amigos de Cristo, o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que era próximo do mestre, ele não foi informado da hora exata. Como é que então aparece um indivíduo dizendo: eu sei, Deus me revelou quando ele vai voltar? Em Atos capítulo 1, versículo 6, nós notamos que os discípulos de Cristo também não sabiam detalhes do dia e da hora. Sim, amigos, a vinda de Cristo será súbita e inesperada. Você sabe que é melhor que assim seja? Imagina você se Cristo dissesse: gente, tenho um anúncio para fazer para vocês. Eu estou voltando. 27 de fevereiro de 2036. Que tal? Alguns dizem: seria bom. Eu me prepararia. Não, não seria bom. Seria uma tragédia. Sabe por quê? Porque nós costumamos deixar as coisas sempre para a última hora. Muito bem, 27 de janeiro de 2036, eu tenho muito tempo. Vou viver a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, vou desfrutar dos prazeres deste mundo, e quando chegar dezembro de 2035, eu me arrependo, eu volto para Cristo e está tudo certo. Amigo, quem garante que você estará vivo para esse momento? A melhor atitude é a atitude de expectativa e de constante vigilância, que é a atitude que Cristo nos indica. É por isso que ele não disse o dia e a hora, para que nós sejamos constantemente preparados. Uma outra pergunta fundamental neste assunto é: quais serão os elementos que apontam, ou os sinais que apontam para a vinda de Cristo? Irmãos, há vários sinais. E em nosso estudo bíblico, eu quero apontar alguns deles. Primeiro sinal da vinda de Cristo: sinais no mundo natural. Todo adventista sabe que o terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1º de novembro de 1755, na época foi conhecido como presságio do fim. Todo adventista sabe que o escurecimento do sol de 19 de maio de 1780 também foi reconhecido como um evento escatológico. Todo adventista sabe que a queda das estrelas, ocorrida em 13 de novembro de 1833, também foi considerado um fenômeno divino, um fenômeno escatológico. E hoje nós temos fomes, nós temos terremotos, nós temos doenças, nós temos pandemias. Alguma dúvida de que a volta de Cristo está se aproximando? Cristo concedeu esses sinais com o propósito de nos alertar quanto à proximidade de sua vinda, de modo que nós pudéssemos nos preparar e que pudéssemos nos regozijar na sensação de que Ele está se aproximando. Em Lucas capítulo 21, ele disse algo importantíssimo em relação a este assunto. Lucas capítulo 21, versículos 28 a 31. Lucas 21, 28 a 31. Ora, Lucas 21, 28 a 31. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores.
quando veem que começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Deus nos ofereceu os sinais naturais para que nós estivéssemos atentos. Precisamos aprender a observar e interpretar os fenômenos naturais, porque eles nos ajudarão a compreender a proximidade da volta de Cristo. Segunda resposta, Cristo ofereceu, ou a Bíblia oferece sinais no mundo moral. Sim, o mundo natural clama e nos dá evidências da proximidade da volta de Cristo. Mas o mundo moral também dá as suas informações claras. E eu quero ler um texto importante para compreender esse tema dos sinais do mundo moral. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12. Eu disse que os textos que estamos estudando hoje são textos essenciais que devem estar na mente, no coração de todo adventista do sétimo dia. Mateus capítulo 24, versículo 12. Olha a informação que nós temos aqui. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Leio novamente. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Eu chamo sua atenção, queridos irmãos, para duas palavras. A primeira palavra é maldade e a segunda palavra é amor. Esta palavra maldade, traduzida aqui como maldade, no texto grego aparece como anomia. A palavra anomia, na verdade, especificamente, se refere à ausência de lei. O que é maldade? Maldade é viver uma vida achando que não existem leis. Maldade é se recusar a compreender o conjunto de leis que Deus ofereceu. Pessoa maldosa é aquela que não reconhece a autoridade de ninguém e também não reconhece a autoridade de Deus. Assim, a palavra maldade aqui se refere à recusa em aceitar a lei de Deus ou em aceitar a autoridade de Deus. É dessa maneira que o mundo vai de mal a pior, porque as pessoas maldosas não reconhecem a lei de Deus e não reconhecem a autoridade de Deus. É dessa ilegalidade que emanam todos os desvios sexuais, de alimentação, de entretenimento, de lazer. Todo e qualquer desvio começa no achismo de pensar que Deus não tem autoridade e que a lei de Deus não serve. O que diz o texto? Por se multiplicar a maldade, a anomia, a sensação de que não há autoridade e de que não há leis, por se multiplicar a anomia, o amor, ágape, aqui significa afeição, significa boa vontade, significa benevolência. Ágape preside as relações interpessoais. A ausência de ágape resulta em conflitos familiares. A ausência de ágape resulta em briga entre amigos. A ausência de ágape implica em divórcio de casais. A ausência de ágape implica em conflito entre as nações, em conflitos ideológicos, em conflitos políticos, em rupturas sociais, em exploração, em opressão, em maus tratos, em injustiça, em perda de respeito entre as pessoas. A ausência de ágape, a falta de amor, resulta finalmente em estupros, em homicídios, em roubos, em assaltos. Sinal no mundo natural. Por se multiplicar a anomia, a ausência de leis e o desrespeito à autoridade, o ágape, a bondade, o cuidado, o respeito se esfriará de quase todos. Você não acha que a gente observa a anomia e falta de ágape em todo lugar? Esse é um sinal do mundo moral. A pergunta é: quais os sinais da volta de Cristo? A terceira resposta: sinais no mundo religioso.
No sábado anterior nós lemos um texto que eu gostaria de ler novamente agora. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Sinal no mundo religioso. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Vi um outro anjo com o evangelho eterno. Este anjo representa os mensageiros. Quantos mensageiros têm surgido nos últimos tempos pregando o evangelho eterno? Sinais no mundo religioso. A pregação do evangelho está se intensificando. Milhares de pessoas estão buscando estudar a Bíblia. O pastor Claudio Mar, aqui da igreja do NASP, em Jerico, ele me contava que tem mais de 829 pessoas estudando a Bíblia pelas redes sociais. Não é impressionante? Nesta pandemia, eu intensifiquei meus estudos bíblicos. Eu tenho estudo presencial toda quarta-feira à noite. Eu tenho estudo online segunda e terça-feira. As pessoas estão buscando estudar a Bíblia. As pessoas estão buscando se aproximar de Deus. Pessoas de outras denominações estão lendo a Bíblia e estão se aproximando da igreja adventista, buscando a verdade, sinais no mundo religioso. Pessoas estão tomando. Esses dias eu assisti um pequeno vídeo de uma senhora aposentada. Fiquei impressionado. Ela toma um celular, coloca em cima de umas caixas, entra no Zoom e estuda a Bíblia com dezenas de pessoas. Uma senhora de mais de 70 anos de idade, estudando a Bíblia com 30, 40 pessoas, sozinha. Sinais no mundo religioso. Pela graça de Deus, a igreja adventista tem cumprido a sua missão. Pode fazer mais e fará ainda mais se você e eu nos unirmos nesta empreitada. Sabe de uma coisa? A igreja adventista está proclamando o evangelho em 216 países ao redor do mundo. A igreja adventista entende a importância e a valorização da obra médico-missionária, da obra educacional, da obra da literatura, e por isso nós pregamos o evangelho em todas as frentes possíveis. Sabe de uma coisa? Como igreja estamos operando em pouco mais de 600 hospitais, casas de saúde, clínicas e dispensários, lares para crianças, lares para idosos, 7 aviões e lanchas médicas, 21 fábricas de produtos alimentícios e saudáveis, 114 escolas superiores e universidades, 2.050 escolas secundárias, 5.371 escolas fundamentais, 15 centros de mídias ao redor do mundo. Temos 63 editoras que produzem literatura em 366 idiomas. Temos emissoras de rádio de ondas curtas que atingem cerca de 75% da população mundial. Sabe por que tudo isso? Porque nós estamos vendo sinais e nós não podemos ficar parados. Temos que pregar o evangelho. O Espírito Santo tem abençoado grandemente a igreja adventista e o seu impulso missionário. A igreja adventista da divisão sul-americana investe milhões, não estou dizendo milhão, milhões para sustentar missionários ao redor do mundo, em países onde o evangelho é difícil de ser pregado. Essa é a instituição. E eu pergunto, e você? Com quantas pessoas você está estudando a Bíblia? Com quantas pessoas você tem aberto semanalmente a palavra, apontando o caminho? Não, eu sei que você tem dado cestas básicas, eu sei que você tem dado roupa no inverno, isso é essencial, isso também é evangelho, mas você precisa abrir a palavra para essas pessoas. Não espere que a igreja faça sozinha, porque ela não conseguirá fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que tomar essa iniciativa. Bom, eu preciso caminhar para o fim do sermão. E uma outra pergunta importante é: por que Jesus virá? Já vimos como ele virá.
Já vimos os sinais de quando ele virá. E a outra pergunta é, por que ele virá? Quais as razões? Primeira razão, ele virá para reunir os escolhidos. Mateus capítulo 24, esse texto é fundamental, esse capítulo é essencial para este tema. Tudo o que você precisa saber essencialmente sobre a vinda de Cristo está em Mateus 24, 25. Mas o verso 31 diz assim de Mateus 24: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Por que Jesus virá? Jesus virá para reunir os escolhidos. Segunda resposta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Das razões. Primeira razão, ele virá para reunir os escolhidos. Mateus capítulo 24, esse texto é fundamental, esse capítulo é essencial para este tema. Tudo o que você precisa saber essencialmente sobre a vinda de Cristo está em Mateus 24, 25. Mas o verso 31 diz assim de Mateus 24: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Por que Jesus virá? Jesus virá para reunir os escolhidos. Segunda resposta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Segunda resposta, a pergunta é, por que ele virá? A segunda resposta, ele virá para ressuscitar os mortos. Eu acabei de receber a informação de que uma pessoa muito querida infelizmente faleceu. Pastor Efraim Choque, pastor lá na Bolívia, meu país. Pastor Efraim Choque foi um dos meus marcantes professores de Bíblia. E eu disse isso a ele quando eu tinha 15 anos de idade. Ele foi meu professor de Bíblia e esse era o primeiro ano do ministério dele. Estava começando. E com um jeito diferente, simpático, sorridente. Ele talvez lá com seus 23, 24 anos. Ele me fez gostar da Bíblia. Ele e mais dois professores que depois vieram. Eles me impactaram tanto que eu que queria ser um médico, viu, doutor Ivan? Doutor Ivan que está por aí. Eu queria ser médico. Mas depois que eu tive aula com o pastor Efraim Choque e com mais dois professores, eu pensei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu posso ser médico do coração, do espírito. Eu quero fazer o trabalho que o pastor Efraim faz comigo. E sabe de uma coisa? Eu, assim como o pastor Efraim Choque, eu me tornei professor de Bíblia. Sim. E eu tinha planos de fazer isso pelo resto da vida. Eu comecei aqui nessa escola. Eu fui professor de Bíblia, capelão nessa escola, Colégio NASP. Eu fazia isso com tanto carinho, com tanto empenho, com tanta entrega. E sabe quem me influenciou? O meu querido amigo, pastor Efraim Choque, que hoje descansou no Senhor. A esposa sofre, os filhos sofrem, mas por pouco tempo. Porque Jesus virá para ressuscitar os mortos. Eu quero ver meu pai. Eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Tenho poucas, mas boas lembranças dele. Mas a maldita morte me privou do convívio com meu pai. Eu quero encontrá-lo. Jesus virá para ressuscitar os mortos. A pergunta é, por que Jesus virá? Terceira resposta, Jesus virá para transformar e receber os santos. Eu quero ler Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus.
Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, e segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse corpo que nós temos, que tantas vezes valorizamos até excessivamente, ou quantas vezes detestamos indevidamente, esse é um corpo de humilhação. Esse corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. A pergunta é: por que Jesus virá? Quarta resposta: Jesus virá para destruir o mal e para destruir os ímpios. Eu leio agora Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse é um clamor justo, há uma pergunta no ar, há milênios: até quando, Senhor? Até quando não julgas? Tem inocentes sofrendo, tem justos passando injustiças, tem pessoas boas sendo pagas com mal. Até quando o Senhor não vai fazer alguma coisa? Quando é que o Senhor vai finalmente julgar? Essa pergunta, sabe qual é a resposta? Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10. A pergunta é: até quando? A resposta é: o diabo, que o tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Essa é a resposta. A injustiça não durará para sempre. O corrupto não vai colher resultados positivos para sempre. Ele será julgado. Haverá um julgamento com impactos eternos, com resultados eternos. Aguardemos. Porque um dia o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Um dia, no dia de Deus, o bem derrotado vencerá o mal triunfante. A pergunta é: por que Jesus virá? A quinta resposta: Jesus virá para vindicar o caráter de Deus. Devido às injustiças da vida, muita gente tem um conceito errado, tem uma caricatura de Deus na sua mente. Muitas pessoas foram maltratadas, muitas pessoas foram injustiçadas, muitas pessoas foram oprimidas e criaram uma imagem errada de Deus. Na segunda vinda, Jesus Cristo virá para mostrar o amor, a misericórdia, a justiça e a bondade do Pai. A pergunta é: por que Jesus virá? A sexta resposta: Jesus virá para restaurar a terra. A terra geme. Ora está muito frio, ora está quente demais, ora está seco demais, ora chove demais. Terremotos, inundações que afetam milhares de pessoas. Isso vai acabar. Por quê? Porque Jesus Cristo vai restaurar a terra. E conforme diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1, o que nós temos? Eu vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Renovação total. Não vai ser uma maquiagem, não vai ser uma pequena mudança. Transformação total. A pergunta é: por que Jesus virá? A última resposta: Jesus virá para restabelecer a nossa comunhão com Ele. Nós adoramos a um Jesus Cristo que conhecemos espiritualmente, mas nunca vimos. Finalmente um dia vamos encontrá-lo. Finalmente um dia vamos encontrá-lo. Você talvez esteja se perguntando: pastor Adolfo, o que eu devo fazer para me preparar para esse dia? Sabe de uma coisa? A resposta a essa pergunta é muito simples. Não tem nada de extraordinário. São pequenas atitudes que devem ser feitas consistentemente. Número 1, estude a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia sempre.
Os que quiserem estar em pé, diz Ellen White, no tempo de perigo, devem compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras. Não terceirize a outros a sua compreensão da Bíblia. Não faça isso. Não terceirize a outros a sua compreensão da Bíblia. Não faça isso. Leia por você. Escute o pastor fulano, está tudo certo. Escute o pastor ciclano, tudo bem. Mas no final das contas, você precisa encontrar a verdade. O mesmo Espírito que revelou a palavra está desejoso de dar a você a verdadeira compreensão. Estude a palavra de Deus. Segunda atitude, mantenha comunhão com Deus. A gente se impressiona. Esses dias eu preparei um sermão sobre Enoque, nunca tinha pregado sobre Enoque, e eu me debrucei estudando Enoque, e nós temos pouquíssima informação de Enoque. Então você tem que pensar nas palavras e cruzar informações, ler Ellen White, e para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento, e juntar, pensar, orar. Irmãos, eu fiquei tão impressionado com a vida de Enoque. Sabe o que Ellen White diz sobre Enoque? Como é que Enoque mantinha? Eu falei, Enoque caminhou com Deus. Você sabe como é que Enoque caminhava com Deus? Orando. É isso. Você quer caminhar com Deus? Ore. E você terá a sensação de que Ele está constantemente ao seu lado. Terceira atitude fundamental para quem espera a volta de Cristo. Precisamos viver em santidade, vencendo as fraquezas. É verdade que somos pecadores. É verdade que temos limitações. E assim seremos até o dia em que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Mas é também verdade que nós podemos fazer mudanças pela graça de Deus. Aqueles hábitos errôneos, aqueles pecados acariciados, podem ser abandonados pela graça de Deus. Bom, eu preciso terminar. Eu queria terminar dizendo o seguinte: quando eu chegar ao céu, eu entrarei na cidade santa, a Nova Jerusalém, por uma porta de pérola. Você sabia que haverá 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel? Eu fico pensando, por qual porta eu entrarei? Será que eu entrarei pela porta de Ruben? Ou pela porta de Naftali? Ou será que eu entrarei pela porta de Zebulon? Eu não sei. Eu nem sequer sei a qual dessas 12 famílias pertenço. Seria interessante saber por qual porta eu entrarei, ou a qual família pertenço. Mas isso não é mais importante para mim. Quando eu for ao céu, eu andarei pelas ruas de ouro e ficarei extasiado ante a beleza dos palácios de marfim e pelas praças maravilhosíssimas de ouro puro como vidro transparente. E eu fico me perguntando, quem morará nessas cidades? Quem habitará os palácios? Será Abraão? Serão os patriarcas? Será João? Será Daniel? Serão os apóstolos? Será Lutero? Será a irmã White? Eu não sei. Eu gostaria de saber. Mas isso não é o mais importante para mim. Quando eu for ao céu, eu irei até a praça da árvore da vida, por onde passa o rio puro da água viva, claro como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. De uma banda a outra banda do rio está a árvore da vida, que dá um fruto diferente de mês em mês e cujas folhas serão curativas. Muitos santos ao longo dos milênios têm marcado encontros à sombra dessa árvore. Eu já também marquei encontros lá. Eu imagino que você já tenha marcado encontros lá. Ali pessoas se abraçarão e eu fico pensando, pastor Breiner, quem é que vai se abraçar nesse lugar? Jacó e Raquel? Os amigos Davi e Jonatas? O casal Salomão e a Sulamita? Ou os pioneiros Tiago e Ellen White? Eu não sei. Eu não sei. Seria bom saber. Mas isso não é mais importante para mim. Quando eu for ao céu, eu irei para fora da cidade, aos campos onde os santos lidarão com a terra. Eu verei belas casas com jardins e pomares perfeitos. Ao redor, animais em prados verdejantes pastam juntos, o boi e o leão, o lobo e o cordeiro. E eu fico curioso, sabe? Eu sou muito curioso. Eu fico pensando, quem morará nessas casas? Os pastores de Belém? Davi? Ruth e Boaz? Algum conhecido meu? Seria legal saber.
Mas isso não é mais importante para mim. Quando eu for ao céu, de caminho para o monte Sião, Jesus guiará os santos até o templo das 7 colunas de ouro. Ao redor dele há 7 montanhas onde crescem lírios, rosas e flores que eu nunca vi. Flores que nunca murcharão. Árvores belíssimas, figueiras curvadas ao peso de figos maduros. Maravilhado com a beleza do lugar, eu ouvirei a doce voz de Jesus dizendo: no templo só entrarão os 144.000. E nós responderemos: aleluia! Sabe que os 144.000 foram comprados entre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Da sua boca ou na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E eu fico curioso, eu queria saber quem fará parte dos 144.000, quem poderá entrar no templo. Eu não sei, eu gostaria de saber, mas isso não é o mais importante para mim. Quando eu for ao céu, eu ouvirei Jesus chamando: vinde, povo meu, vinde à ceia, e eu vos servirei. Ah, irmãos, eu verei essa mesa toda de prata, com quilômetros e mais quilômetros de extensão, e pasmem vocês, poderemos ver essa mesa desde o início até o seu fim, agora com a nossa vista perfeita. Pastor Breno, vamos jogar fora esses óculos, não vamos precisar deles. E em cima dessa mesa haverá os frutos da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs e muitos outros frutos que jamais provei e com os quais eu me deliciarei. E sabe o que eu fico pensando? Eu até fico sonhando, eu fico imaginando, eu lá sentado, todo faceiro, feliz da vida, e de repente olho na minha frente uma jovem muito bonita, muito simpática. E ele está falando com alguém, e de repente, quando eu consigo, eu me levanto, estendo a mão e digo: senhorita, muito prazer. Eu sou Adolfo. Quem é a senhora? Oi, Adolfo, muito prazer. Eu sou a Rainha Esther. Ah, Rainha Esther, uma mulher sensível e corajosa. E eu, todo faceiro, olho para o meu lado esquerdo e eu vejo um senhor de barba branca, que no seu semblante transmite sabedoria, calma, reverência. E eu estendo a mão e digo: senhor, muito prazer, eu sou Adolfo. Quem é o senhor? Oi, Adolfo, que bom te encontrar. Eu sou Enoque. Ah, o senhor que caminhou com Deus. Sim, eu sou Enoque. Eu estou bobo. Eu olho para o meu lado direito, em frente, e vejo o senhor baixo, calvo, nariz grande. Tudo bem, senhor? Eu sou Adolfo. Muito prazer. Oi, Adolfo. Eu sou o apóstolo Paulo. Tudo bem? Apóstolo Paulo, meu ídolo teológico. Estou sonhando, mas vai ser mais ou menos assim. Sabe o que eu queria saber? Aí a mesa, quem serão meus vizinhos além da minha família? Seria legal saber, mas não é mais importante para mim. Quando eu for ao céu, eu quero falar com Jesus. Ao terminar a ceia, eu procurarei essa oportunidade. E sim, eu vou me encontrar com Ele face a face. Eu vou buscá-lo até encontrá-lo. Porque foi Ele que me proporcionou esse encontro. Ele sabia o quanto esse encontro era importante para mim. Eu não sei exatamente em que momento ocorrerá, onde ocorrerá, se será em alguma esquina da cidade, se será no portal do palácio, se será em algum jardim, se será no campo, se será em frente ao templo de 7 colunas, se será na praça da árvore da vida. Não sei. Eu só sei que eu não perceberei mais nada ao redor. Eu só verei aquele amável rosto com seus 2 grandes e bondosos olhos dirigidos para mim, e Ele sabe, Ele me conhece. Claro, Mateus 10:30 diz: até os fios dos meus cabelos foram contados. Ele conhece meus pensamentos, Ele sabe, Ele me conhece, Ele sabe quando fui formado no ventre da minha mãe. Ele me amou sempre. Ele me amou quando eu não o amava, Ele me amou quando eu o neguei, Ele me amou quando eu era cruel, quando eu era covarde, quando eu era mentiroso, quando eu era hipócrita, quando eu era omisso, e toda uma gama de pecados herdados, adquiridos, acariciados. Ele me amou sempre, mas Ele me deu chances e mais chances.
Eu sou um tição tirado do fogo. Será que alguém pode amar um galho queimado? Ninguém ama um galho queimado, mas Jesus me amou. Jesus amou você. Jesus nos amou, foi paciente conosco, não desistiu diante das nossas fraquezas, não desistiu diante das nossas rebeldias. Ele nos levantava todas as vezes que nós caímos, nos deu tempo, nos deu longos anos de vida, nunca jogou na nossa cara os nossos pecados, não nos tratou segundo os nossos pecados, não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ele me curou quando eu enlouquecia de tristeza e de frustração. Ele me curou não de uma vez, para que eu não fosse orgulhoso. Ele me curou aos poucos, para que eu aprendesse a depender dele e para que eu soubesse que somente ele cura. Sim, ele perdoou todas as minhas iniquidades e sarou todas as minhas enfermidades. Ele me redimiu a vida da perdição e me coroou de benignidade e de misericórdia. Por isso, naquele instante, em lágrimas, soluçando, eu me lançarei aos seus pés. Eu beijarei as marcas de suas feridas. Eu me agarrarei às orlas de seu vestido, porque eu sei que tão longe como está o Oriente do Ocidente, ele afastou de mim as minhas transgressões. Assim, nessa proporção, eu desejo que ele opere em mim a minha gratidão por ele e por tudo o que ele fez por mim. Se eu fosse poeta, se eu fosse escritor, se eu tivesse a língua dos anjos, se eu tivesse a sabedoria para descrever a emoção desse encontro, a maravilha desse dia, eu diria coisas inefáveis, o quanto ele fez por mim e quanto eu desejo autenticar a minha gratidão por ele, mas não me saem palavras, de tão emocionado que eu estou. A única frase que eu consigo dizer é: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sabe de uma coisa? Jesus vai me tomar pela mão, vai tomar você pela mão, e pronunciando o seu nome específico, ele dirá: eu estou muito contente em ver você aqui. O céu não seria o mesmo sem você. Essas serão palavras mágicas. Eu sairia a contar aos meus amigos meu encontro com Jesus. Eu falarei da minha inexprimível sensação. Eu direi para todos que a vida recomeçou. Sabe que a esta altura eu me lembro desse livro extraordinário. Última página, último parágrafo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria declaram que Deus é amor. Deus já fez tudo. Cristo já fez tudo. O último recado da mensageira do Senhor: consagrem-se a Deus pela manhã. Façam disso sua primeira tarefa. Seja a sua oração: toma-me, Senhor, para ser inteiramente teu. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta, irmãos, é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para esse dia. Cada manhã submetam a Ele seus planos para que se executem ou se deixem de executar conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia vocês poderão entregar às mãos de Deus a sua vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Última pergunta: qual é a sua escolha? Jesus Cristo escolheu você. Qual é a sua escolha? Eu queria que você estiver agora, nesse momento, você se ajoelhasse comigo para a gente fazer uma oração final. Eu convido aos jovens que aqui estão, por gentileza, aos irmãos, se puderem se ajoelhar comigo. Eu queria terminar
uma oração. Querido Deus, obrigado por nos lembrar nesta semana aspectos importantes, temas importantes do tempo do fim. Obrigado por nos lembrar hoje como será a sua vinda, os sinais da sua vinda e como nos prepararmos para a sua vinda. Há muitas vozes falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, à nossa mente, e essas muitas vozes nos fazem mudar de prioridade. Mas nós queremos aqui dizer ao Senhor nesse momento que queremos assumir um compromisso com o Senhor, vivendo a cada dia à luz da eternidade. Sonhamos com o dia da sua volta. Queremos preparar-nos e preparar outros. Queremos receber essa mensagem, mas queremos também ser mensageiros dela. Abençoa estes jovens, esses irmãos que aqui estão nesse tempo, e que a verdade da tua vinda dite o ritmo da nossa vida aqui na terra. Abençoa os que nos acompanham de longe, num hotel, numa viagem, em casa, de férias, e que a realidade e esperança da tua vinda seja também a bússola que oriente os nossos planos. Nada merecemos, mas pedimos esta bênção totalmente confiados, pois oramos em nome de Cristo. Amém.